Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Ele está por videoconferência lá de São Paulo. Prefeito, primeiro, muito obrigado por ter aceitado essa entrevista para a gente. E eu queria começar perguntando da saúde do senhor. O senhor tá lidando com câncer em fase de recuperação, teve aquela colite em maio. Como que o senhor está hoje? Eu descobri o câncer em outubro do ano passado. Eram 3 tumores. Inicialmente eu fiz 8 sessões de quimioterapia. A quimioterapia fez sumir 2 dos 3 tumores. E aí, final de fevereiro, comecei um segundo tratamento da imunoterapia para poder enfrentar o terceiro tumor que restou. Ao longo dos últimos dias, tenho feito exames e os últimos exames que eu fiz mostraram que a imunoterapia já está surtindo efeito sobre esse terceiro tumor. Ele já regrediu ao que ele estava no início do ano, antes de começar a imunoterapia. Então, os médicos estão muito animados. A previsão é fazer mais 8 sessões. Amanhã, inclusive, quarta-feira, tenho mais uma sessão de imunoterapia. Então, estou muito contente aí com o resultado. E ao sair da quimioterapia para ir para a imunoterapia, eu não estou mais no grupo de risco daqueles que têm imunidade baixa em relação ao coronavírus. Então, foi muito bom porque passei por essa pandemia sem estar no mesmo grupo que os maiores de 60 anos, as grávidas, as lactantes, porque só complicaria muito mais pegar uma doença como essa com um sistema imunológico baixo. Então, o cuidado que eu tive são os cuidados que todo mundo teve, de usar máscara, lavar a mão com álcool gel, mas eu não tive que ficar mais recluso ainda, como aqueles que estão no grupo de risco. Entendi. Prefeito, São Paulo foi o lugar do Brasil onde se encontrou primeiro o coronavírus, foi um dos primeiros lugares onde a epidemia se alastrou. Consequentemente, São Paulo foi um dos primeiros lugares a ter medidas de restrição também. Só que agora, o estado todo, não é só São Paulo, inclui a capital, as coisas estão sendo organizadas para uma reabertura. São Paulo entra no último nível possível de reabertura, certo? A capital. Caso seja observada ao longo dessa reabertura a necessidade de voltar atrás, em quanto tempo, qual que é o tempo hábil necessário? Por exemplo, a gente percebe hoje que a doença voltou a se alastrar e precisa fechar. Em quanto tempo São Paulo consegue fechar de novo? A cidade de São Paulo foi classificada na fase 2 desse novo sistema, dessa quarentena elaborada pelo governo do estado, que é possível ir flexibilizando ou, se for o caso, é necessário voltar a restringir. A cada 2 semanas, o governo do estado vai fazendo uma nova reclassificação. Amanhã também, quarta-feira, a gente deve ter uma nova classificação em todas as regiões do estado, e aí sempre, na segunda-feira seguinte, ela passa a valer. Então, se a capital piorar ou outras regiões também piorarem, a partir da segunda-feira volta a fechar aquilo que foi permitido a reabertura durante a fase 2 ou aquelas regiões que estão na fase 3. Então, rapidamente, em 3, 4 dias, já começa a valer um novo período de quarentena, que a cada 15 dias é avaliado pelo governo do estado. Entendi. E, prefeito, a reabertura, claro que ela é permeada de muitos cuidados, de orientações para a população, restrições contra aglomeração, etc. Mas tem uma coisa especificamente que diversos especialistas me falaram, que é sobre o transporte público, que o transporte público não tem muito jeito, certo? Você vai no shopping, você pode dar uma mesa de distância para a pessoa, mas pegando a linha vermelha da Zona Leste para o centro, às vezes é difícil. A prefeitura tem algum plano para minimizar o contágio no transporte coletivo? Nós estamos ampliando a frota. A gente trabalhou durante esse período de quarentena com uma quantidade de passageiros diário, algo entre 1.100.000 e 1.200.000. Isso agora deve crescer ao longo dos próximos dias. Então, a gente chegou a trabalhar com 50% da frota circulando. Já estamos agora com 70% da frota circulando, com a possibilidade de novos ônibus irem acrescendo ao sistema, caso seja necessário. Os técnicos da SP Trans, que avaliam periodicamente,
Se for necessário, já mandam um novo ônibus entrar no sistema. A gente já tem ônibus que estão nos bolsões, nos terminais da cidade de São Paulo. E a cada viagem que o ônibus faz, ele é, mais uma vez, higienizado. E se percebe pelo menos uma pessoa sem a utilização de máscara dentro do ônibus, a empresa concessionária é multada por ter pelo menos uma pessoa dentro do ônibus sem máscara. Então, a higienização, o aumento da frota e a utilização de máscara são os cuidados que a gente está tendo para poder evitar também o contágio no transporte público. Claro, isso dentro do sistema de ônibus que é competência municipal. O metrô é competência estadual, porém, caso tenha contágio no metrô, vai ser no município de São Paulo da mesma forma. Dentro desse modal, a prefeitura tem... existe alguma preocupação da prefeitura, alguma conversa com o governo do estado? O próprio governo do estado, que foi quem elaborou esse sistema que é possível flexibilizar e se piorar, retorna à fase anterior, né? Então foi o próprio governo do estado que previu isso. Nós estamos comunicando cada novo acordo que é assinado com o setor e que permite a reabertura, a gente vai comunicando a CPTM, o metrô, a MTU, as empresas que cuidam do transporte metropolitano, para que eles possam também providenciar o aumento de trens, o aumento de vagões e evitem também no sistema estadual. Então a gente avisa sempre que um novo acordo é assinado para que eles possam tomar as medidas necessárias, se for o caso, ampliar o número de trens, o número de vagões na cidade de São Paulo. Entendi. E prefeito, São Paulo teve São Paulo teve diversas atitudes contra o coronavírus, mas teve duas especificamente que viraram notícia nacional. O feriadão e o rodízio que impedia metade dos carros de saírem na cidade. O rodízio, o senhor mesmo disse que que não chegou a aumentar o isolamento, então foi revogado. Eu queria saber do feriadão. É uma coisa que o senhor recomendaria para outros prefeitos numa situação, para outras cidades, municípios, numa situação que estava São Paulo naquela época, por exemplo? Não, nas primeiras semanas de maio, nós percebemos uma redução muito grande no índice de isolamento. Por isso, começamos com o rodízio, que era todos os dias da semana, não era apenas durante a semana, durante o dia inteiro, e era sistema par e ímpar. Ao final de uma semana, a gente percebeu que o isolamento tinha crescido apenas 1,5 ponto percentual. Foi um crescimento. Quando você fala 1,5 ponto percentual, nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas na cidade de São Paulo, mas era um sacrifício muito grande para a população para que a gente crescesse só 1,5 ponto percentual. Então, a gente partiu uma segunda estratégia, que foi a de antecipar os feriados. Com isso, a gente cresceu ainda mais 1,5 ponto. Então, com essas duas estratégias, a gente cresceu 3 pontos em relação ao que a gente tinha no começo de maio. O feriado ele poderia ocorrer ou no fim do ano ou agora. Portanto, para o comércio não havia nenhum prejuízo. Até melhor ficar fechado nesse momento, que grande parte não pode mesmo estar aberto, e ganhar um dia em que é possível atender a população lá para outubro e novembro, quando os feriados aconteceriam. Então, foi uma ideia que gerou resultados. Isso, né, somado a todas as outras ações, fez que ao final dessa semana, depois do feriado, a gente conseguisse manter em 3 semanas estáveis tanto o número de novos casos quanto o número de óbitos na cidade de São Paulo, e aí a cidade começou a se preparar para a reabertura. Então foi essa coleção de ações que a gente teve que fez que no final de maio a cidade tivesse já índices para poder ser classificada para a fase 2 do programa de reabertura do governo do estado de São Paulo. Então essas ações, de certa forma, ajudaram a cidade a atravessar a pandemia. Eu espero, né, o pior momento da pandemia. Se a gente for reabrindo agora com as devidas cautelas, a gente não vai ter um segundo pico, né? Mas se a gente conseguir reabrir com as adequações necessárias, a gente já está num platô, num nível de estabilização da doença na cidade. Eu ouvi e li, e o senhor com certeza leu também, que teve diversos especialistas quando foi anunciado que ia começar a abrir, que não era a hora, etc. O senhor, a prefeitura está se baseando em um protocolo estadual. Tudo bem, mas onde é que eu ia chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: vocês trabalham com uma expectativa, uma projeção de até quando
vai ser necessário ficar avaliando se abre ou fecha? A prefeitura consegue vislumbrar para quando uma saída definitiva de isolamento? Não, infelizmente ainda sem previsão. É só na fase 5 que aí a gente poderia dizer que é o fim da quarentena no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo. Nós estamos agora na fase 2 tentando ir para a fase 3. Então ainda é muito difícil ter previsão de futurologia, até porque não depende só da prefeitura. Também depende da população entender que, apesar de a gente falar em reabertura, a quarentena persiste na cidade de São Paulo. As pessoas precisam continuar a evitar deslocamento desnecessário, a utilizar máscara quando for sair de casa. Quer dizer, a gente ainda precisa contar com o apoio da população para poder manter esses índices aqui. Porque senão não apenas vamos jogar mais para frente o fim, como também a gente pode retroceder na cidade de São Paulo. Além disso, eu acho que tem várias ações que vão ser um novo normal a partir daqui. Por exemplo, agendar qualquer tipo de serviço na prefeitura do que ter porta aberta para qualquer um chegar e ter uma solicitação, né? Então, provavelmente, a gente deve também ir adotando práticas que nós estamos aprendendo durante esse período como permanentes aqui para poder evitar qualquer tipo de controle, para poder evitar qualquer tipo de aglomeração nas repartições públicas, pelo menos durante alguns meses depois da pandemia. E, prefeito, São Paulo tem uma característica que algumas outras metrópoles do país têm, mas vou até explicar para o espectador que não mora numa grande cidade. São Paulo é um município, mas na prática a grande São Paulo inteira funciona como uma cidade só. Tem milhões de pessoas que moram em outro município e vão para São Paulo e que não estão sob os desígnios, digamos assim, da Prefeitura de São Paulo. Eu queria saber como é que isso é avaliado na hora de decidir sobre abre e fecha a cidade e como é que como que é o diálogo com os prefeitos do resto da região metropolitana. O senhor e o governador João Dória são do mesmo partido, é uma coisa que facilita, mas não é o caso de todos os prefeitos da região metropolitana. A gente tem algo em torno de 12 milhões e meio de pessoas na cidade de São Paulo e mais ou menos mais 10 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Então, são total 21, 22 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Exatamente por conta dessa preocupação que a reabertura agora se dá com alguns protocolos, que a gente sabe que a gente está lidando não apenas com pessoas que moram na cidade de São Paulo, mas com pessoas que moram nas cidades vizinhas e pessoas que vão voltar a frequentar a cidade de São Paulo, como o megapolo que nós temos de venda no centro da cidade. Então, toda a cidade de ter a preocupação em apenas 20% da ocupação dessas lojas, a utilização de máscara, é exatamente o que a gente sabe, porque virão pessoas de fora da cidade de São Paulo. Então, isso é sempre considerado quando se vai reabrir. Nós não estamos reabrindo apenas para os paulistanos, nós estamos reabrindo para todos os brasileiros que frequentam a cidade de São Paulo. O diálogo é muito bom, não há nenhum problema, embora a gente tenha divergências partidárias, todos têm a mesma preocupação e não tem como querer caminhar separadamente. Nós estamos falando problema de logística, problema de transporte, problema de saúde pública, que são problemas comuns, muitas vezes, a essas cidades em que uma rua começa na cidade de São Paulo e ela termina numa outra cidade da Grande São Paulo. Para se ter uma ideia, são 1.742 ruas que fazem divisa com outros municípios. Ou a calçada de um lado é São Paulo e a calçada oposta é outra cidade, ou a rua começa em São Paulo e termina num outro município. Então, a vida aqui é muito comum, é normal você morar numa cidade, trabalhar em outra, namorar numa terceira, enfim. Então, ele tem um contato permanente, há um conselho da região metropolitana, tem um secretário do governo do estado que cuida exclusivamente dessa relação com as regiões metropolitanas também, para poder ajudar, para poder o estado participar dessas discussões, que às vezes o problema também não é só dos municípios, precisa do envolvimento do governo do estado, e o estado resolveu avaliar, até pela dimensão, quando você fala em 22 milhões de paulistanos, cada realidade de uma forma. Nós temos o Grande ABC, nós temos a região da Alta Mogiana, nós temos o Sudoeste, nós temos a região lá da Grande São Paulo Norte,
dividida pela Cantareira, ou seja, são realidades distintas e por isso o Estado resolveu avaliar cada uma dessas regiões para poder verificar como é que está o andamento da doença e se a região pode ou não reabrir. Entendi. E prefeito, teve na última semana, a gente está gravando aqui no dia 8 de junho, na última semana teve um caso, um estresse político aí em São Paulo, que foi que 5 deputados estaduais entraram sem máscara, filmando, etc., no hospital de campanha do AMB, que é o maior da cidade. Foi feito um boletim de ocorrência e a coisa parece que parou por aí. A prefeitura vai tomar alguma atitude contra esses deputados? E teve algum outro episódio parecido? Bom, não teve nenhum outro episódio parecido, até porque os hospitais de campanha estão à disposição para qualquer órgão fiscalizador, seja ele o Poder Legislativo, seja o Tribunal de Contas, o Ministério Público ou até mesmo a própria imprensa. Basta marcar a hora, porque se trata de um equipamento de saúde, faz um controle epidemiológico, portanto tem presença de um vírus lá dentro, não dá para entrar de qualquer forma, não dá para expor os pacientes como eles foram expostos nessa visita, filmando paciente que estava tomando banho, filmando essas pessoas que estão num momento difícil da vida delas e tem inclusive a proteção da sua imagem garantida. Não há nenhum problema em abrir as contas da prefeitura, nenhum problema em abrir para fiscalização. E é importante, mais uma vez, lembrar que os deputados fizeram a grande denúncia de que havia muitos leitos vazios. A prefeitura contrata metade daqueles leitos, então é um espaço para 1.800 leitos, mas apenas 900 estão contratualizados com a Prefeitura de São Paulo. Então a metade que não está ocupada não é paga pela prefeitura, a gente só paga pela metade que é utilizada. E que bom que a gente está numa situação de ter leito na cidade de São Paulo. Muito pior seria a gente passar aqui e enfrentar situações que outras cidades no Brasil enfrentaram e que outras cidades mundo afora tiveram que enfrentar, que o médico tinha que escolher quem era atendido e quem não era atendido. Nós não passamos por isso na cidade de São Paulo, apesar da cidade ter sido, como você mesmo mencionou, o centro da pandemia aqui no Brasil. Quando você diz nós não passamos por isso no passado, fica bem claro para mim que o senhor tem convicção de que a epidemia não vai voltar a subir na cidade. Nós não passamos e estamos trabalhando para não passar mais. A gente continua a ampliar a quantidade de leitos na cidade de São Paulo, a gente continua um trabalho grande de compra de respiradores para poder transformar, às vezes, um leito de enfermaria num leito de UTI. Todo dia é divulgado a taxa de ocupação de UTI na cidade de São Paulo. Nos últimos 7 dias, a gente conseguiu ficar abaixo dos 70% de ocupação de leitos. Então, o que eu tenho como garantia é o que aconteceu no passado. A gente continua a trabalhar para que isso não aconteça, até porque, lembrando mais uma vez, a cidade continua em quarentena. A pandemia ainda não passou. A gente não pode dizer que vencemos o vírus. O que a gente tem já é uma estabilização que permite uma abertura gradual e segura. Entendi. E prefeito, o senhor assumiu a prefeitura quando saiu o ex-prefeito João Dória para disputar a eleição estadual. O senhor deve ser candidato à reeleição na eleição que inicialmente estava marcado para outubro, começo de outubro agora, nesse ano. Aqui em Brasília, o pessoal já não está mais falando se vai adiar a eleição, já está discutindo quando. O senhor acha o senhor acha, que tem que ser adiado e 2, tem que ser adiado para quando, se tiver que ser adiado? Olha, eu sou pré-candidato para qualquer data que seja marcada a eleição. Eu ficar dizendo quando é que tem que ser, eu não tenho a imparcialidade necessária para poder estabelecer isso. Eu sou interessado no resultado. Então, se eu disser que o melhor é o dia A, B ou C, depois vão sair dizendo que, olha, eu acho que para me eleger é melhor a data A, B ou C. Então, eu tenho evitado qualquer marcação de data, acho que não é a minha responsabilidade, é do Congresso Nacional. A data que o Congresso definir, eu estarei lá disputando na urna. Entendi. E também a gente tem visto, e agora a gente começou a falar de eleição, falando de política de uma maneira mais ampla, já faz alguns meses está tendo aqui em Brasília, em São Paulo, em algumas outras cidades, manifestações periódicas em favor do presidente Jair Bolsonaro. A gente teve um fato novo no domingo.
a gente está gravando na segunda-feira, dia 8, ontem, no domingo ontem, que foi manifestações aqui em Brasília, em São Paulo e também em alguns outros lugares contrárias ao presidente. Eu queria entender uma coisa. Preocupa o senhor a possibilidade dessas manifestações e aí pro vírus não importa se o cara tá de verde, amarelo ou de qualquer outra cor? O senhor acha que isso tem chance de aumentar É uma preocupação de vocês para a reabertura, caso continue tendo esses protestos e o vírus se expandir mais? Olha, é uma pena que no Brasil, além de a gente ter uma crise sanitária e uma crise econômica, a gente ainda esteja juntando a esse caldo uma crise política, né? Quando deveria estar todo mundo de mãos dadas para poder enfrentar um inimigo invisível, a gente vê esse acirramento de ânimos. O vírus não é de esquerda ou de direita. O vírus é uma realidade, ele precisa ser enfrentado, né? Defender a democracia não é nem defender o AI-5, nem defender vandalismo. Então, eu acho que as pessoas têm todo o direito de se manifestar, embora eu acho que a preocupação central nesse momento da população seja a pandemia. Tanto é verdade que aqui teve uma grande disputa. Olha, quem é que iria fazer manifestação na Paulista, que grupo queria ocupar a Paulista, conseguiu finalmente que um grupo ficasse na Paulista, outro no Largo da Batata, e somando os dois grupos não dava nem 5.000 pessoas. Então, as pessoas têm todo o direito de protestar, todo o direito de fazer a sua manifestação, né? Que bom que a gente tenha gente preocupada com a manutenção da democracia no país, mas acho que o momento agora é o momento da gente evitar ao máximo a circulação desnecessária, ajudar, colaborar e enfrentar essa pandemia. Vamos deixar o debate eleitoral para o momento da campanha, para o momento da eleição. Então, prefeito, indo para as últimas perguntas, vou fazer duas perguntas juntas para o senhor. Essas manifestações que tiveram ontem contra o presidente, elas foram claramente uma resposta a manifestações que estavam tendo antes a favor e que o presidente estava participando. O senhor acha que o presidente Bolsonaro tem responsabilidade sobre essas manifestações que estão acontecendo agora e, consequentemente, das possíveis contaminações que elas vão trazer? E a outra pergunta é o seguinte: o Ministério da Saúde tem trocado de ministros. Chegou a ter 3 ministros em um mês, um pouco mais de um mês. Isso teve alguma consequência concreta no município de São Paulo? Atrapalhou em alguma coisa? Bom, não é de agora que o presidente vem ignorando a existência do vírus, né? Já disse que é uma gripezinha, já disse que só os velhos iriam morrer, né? Já disse que era algo que não tinha nenhum problema, que era a invenção dos prefeitos e dos governadores, né? E, além disso, ele mesmo tem botado lenha na fogueira nessa crise política, seja com o Congresso, seja com o STF, seja com a oposição, seja com a imprensa. Então, é uma pena que o presidente, que disputou a eleição em 2018, ainda se ache em cima de um palanque eleitoral, né? Deveria estar, nesse momento, como grande líder do país, ocupando a posição para a qual milhares de brasileiros elegeram ele, né, liderando o país para poder atravessar essa pandemia. Então, é uma pena que o presidente ainda incite a população a ir para a rua e estimule o desrespeito à quarentena. É lamentável que ele faça esse tipo de gesto. A gente esperaria que ele fizesse exatamente o oposto. Em relação a como é que se dá a relação da Prefeitura com o Ministério da Saúde, eu não posso me queixar. A gente tem conseguido ter uma boa interlocução com o Ministério da Saúde, independente de quem seja o ministro, independente da equipe que esteja lá. Recebemos quase 500 milhões de reais a mais do Ministério da Saúde em relação ao ano passado para poder enfrentar o coronavírus. Então, do ponto de vista da relação da Prefeitura com o Ministério da Saúde, mesmo com a troca de ministros, eu não posso me queixar, não posso aqui politizar uma questão como essa. Entendi, prefeito. Muito obrigado por ter atendido ao nosso pedido de entrevista. O Poder 360 Entrevista vai ficando por aqui. Você pode acompanhar todas as notícias do poder e da política no poder360.com.br, seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube, onde você está vendo essa entrevista. Muito obrigado, até a próxima.